Fala pessoal, tudo bem? Professor Renieri aqui. Bom, já começando uma série aqui, a gente vai trabalhar um curso completo de fisiologia do exercício. Nesse curso eu vou apresentar para vocês todos os tópicos essenciais que um profissional de educação física ou do movimento humano deveria conhecer ou deve conhecer, né? Sobre o curso sobre fisiologia do exercício como um todo. Desculpa, tem uma moto passando aqui na rua. Bom, eh, nesse curso a gente vai trabalhar os conceitos essenciais aplicados, né, e também a gente vai fazer reflexões sobre os conceitos, tudo bem? Eh, é isso aí, vamos aproveitem esse conteúdo, vai ser totalmente gratuito, né, vai estar aqui disponibilizado no canal, né, do professor Renieri, então vamos lá. A primeira aula que a gente vai trabalhar hoje é uma aula de controle do ambiente interno, né. Essa aula eu vou dividir ela em 4 partes, tudo bem? Então a gente vai estar trabalhando 4 componentes, né, desse conhecimento do controle do ambiente interno, tudo bem? Vamos lá. Então a primeira parte a gente vai trabalhar o conceito e a interpretação da homeostase e do estado estável. Depois a gente vai trabalhar o sistema de controle biológico, seguidamente a gente vai trabalhar o entendimento do termo feedback negativo e seguindo, a gente vai trabalhar o entendimento de ganho de um sistema de controle. Tudo bem? Vamos lá. Então, já começando essa primeira parte, conceito e interpretação da homeostase e do estado estável. Bom, a gente, quando vai falar em homeostase, a gente não pode deixar de falar dos fisiologistas, né, ou do fisiologista, né, que fundamentou, né, o que foi que futuramente se gerou o conceito de homeostase, né. Então, esse fisiologista que fundamentou as bases pra sucessão desse conceito, é o fisiologista Claude Bernard, né. Claude Bernard, ele é um fisiologista francês, ele viveu ali entre 1813 e 1878, né. Bernard, ele introduziu o conceito de milieu intérieur, ou meio interno, né, ou seja, em tradução é meio interno, referindo-se ao ambiente interno do organismo, que ele considerava essencial para a vida, né. Claude, ele observou que os organismos têm mecanismo para manter a constância do meio interno, apesar das variações externas. Ou seja, né, o nosso corpo ele enfrenta diversos desafios, né, seja em repouso, durante o exercício, né, tal, mas é essencial que o nosso corpo alcance, né, uma constância, ou tenha meios de manter uma constância, né, do meio interno, das variáveis biológicas, como pressão, temperatura corporal, né, e diversos outros fatores, né. Isso foi uma base fundamental. Então, quando, o Bernard, né, ali veio introduzindo esses conceitos, se referindo ao ambiente ideal, né, futuramente foi se trabalhando a ideia de um conceito. Então, apesar que o Claude Bernard não formulou o conceito de homeostase, né, ele foi fundamental, né, para que a gente, trabalhasse o conceito de homeostase, né, que é essa constância, né, do meio interno. Tudo bem? Bom, entrando na fisiologia do exercício, né, a gente precisa entender que ainda que na presença de estresse, o corpo exerce controle para manter um ambiente interno controlável, né. Então, apesar de ainda aqui de uma presença de estresse corporal, que pode vir de diversas formas, o nosso corpo ele precisa de recursos, né. O fato de o corpo exercer um controle para manter um ambiente interno relativamente constante, né, como ele necessita disso, mesmo que ele necessita manter mediante vários tipos de estresse, exercício físico, calor, frio, né, vamos como é? Jejum, né, diversas formas de coisa, de estresse. Enfim, mas isso não é acidental, né, o corpo ele não vai manter, né, não vai enfrentar de forma acidental esses estresses, né. Ele precisa de recursos, né, e recursos fisiológicos que são altamente regulados ali no sistema, né. Então até eu tenho uma citação aqui, ó: "O fato de o corpo exercer um controle para manter um ambiente interno relativamente constante, mesmo na presença de diversos estresse, como exercício, calor,
frio ou jejum, não é acidental e resulta da ação de muitos sistemas de controles complexos, que ao longo do nosso curso a gente vai estar compreendendo e entendendo como que o corpo, né, interage com esses estresses e como que ele regula, né, de forma a manter as variáveis, né, controladas, né, apesar do estresse. Bom, eh, nesse pequeno vídeo inicial, né, o vídeo 1.1 da aula, né, aula 1, né, vídeo 1.1, a gente precisa levar 2 conceitos essenciais, certo? O primeiro conceito que você precisa levar é o conceito de homeostase, né. Homeostase é definida como a manutenção de um ambiente interno relativamente constante. Então, quando você pensar em homeostase, né, hoje, no seu conceitualmente, você precisa entender que é a manutenção de um ambiente interno relativamente constante. Ou seja, são variáveis que são, por exemplo, você está monitorando a pressão arterial, essa pressão ela tem que ter uma condição constante para ser, vamos dizer assim, suscetível à vida, né, que, sejam saudável, né, para a vida, né. Tem o valores de referência de glicose, por exemplo, né, ela precisa ter um valor ali de referência saudável, né. Então isso tudo são exemplos, né, de homeostasia, de homeostase, né. Ou seja, são variáveis biológicas que varia em torno de uma medida de saúde, né, saudável ou de uma medida de referência para o corpo funcionar perfeitamente, normoticamente, tudo bem? Eu peço perdão pelos fogos, tá, pessoal? Bom, então comumente, né, o termo homeostase, ele é usado para denotar um ambiente interno relativamente constante, normal, sob condições de repouso. Então, quando a gente fala em homeostase, a gente precisa entender essa manutenção de um ambiente interno relativamente constante, tudo bem, mas uma outra coisa que a gente precisa entender é que a homeostase ela é um conceito que se prende a condições de repouso, ou seja, onde não há esforço físico, tudo bem? Já quando se fala em esforço físico, a gente precisa adotar um outro entendimento, um outro conceito, né, que para entender como que o corpo atende a manter uma constante. Então quando a gente fala, né, em esforço físico constante, né, uma variável estável, né, a gente vai ter que trabalhar com o conceito de estado estável, a gente vai ter que entender o que é estado estável, né. Então, estado estável, né, por outro lado, né, ou seja, contra vencionando a homeostase, não significa que é uma variável fisiológica, ela significa que é uma variável fisiológica que apresenta valores de repouso, ela não significa que uma variável fisiológica apresenta valores de repouso, e sim que esta variável é constante e imutável, né. Então, o estado estável, por outro lado, né, não significa que é uma variável fisiológica apresenta valores de repouso, e sim que esta variável constante é imutável. Ou seja, eh, durante o estado estável, né, a gente tem uma mudança, né, da variável biológica, né. Peguem, por exemplo, sei lá, o consumo de oxigênio. Você começou a correr, né, e daí aquele consumo de oxigênio ele vai subir, tal, e você manteve a velocidade, ele vai estabilizar. Então você vai continuar correndo. Então, você está trabalhando com um consumo de oxigênio em outro patamar, mas ele está se mantendo, né, uma vez que a velocidade se mantém. Então, isso é um exemplo de estado estável, né. Então, comumente, né, o conceito de estado estável é usado para denotar um ambiente interno relativamente constante em condições de esforço. Tudo bem, então a gente tem um que a homeostase, ela lida diretamente com o conceito de uma constante, né, em condições de repouso, e o conceito de estado estável, ele lida, né, com essa constante em condições de esforço físico, certo? Só que em outro patamar. Então você vai ter o esforço, aquela variável vai escalar, né, aquele esforço, durante aquele esforço, e quando você mantém uma constante, não incrementando, né, o exercício, o esforço, aumentando a pujança daquele exercício, você tem um platô, né. Então só para tornar isso em termos práticos, a gente precisa entender que a homeostase, né, ela lida, né, com um ambiente interno,
constante e inalterável em condições de repouso, certo? Já o estado estável, ele lida, né, eh, com a variável interna constante em condições de repouso ou o estado em condições de esforço físico. Tudo bem? Então a gente precisa denotar essas diferenças, né, que o está o aqui, né, que a gente fala, né, a homeostase comumente vai ser usada para denotar um ambiente interno relativamente constante e normal sob condições de repouso, né. O estado estável comumente usado para denotar um ambiente interno relativamente constante em condições de esforço físico. E aqui eu trouxe 2 exemplozinhos, né. Por exemplo, aqui tem a temperatura central do corpo sendo monitorada durante o repouso, né. Perceba que após 20 minutos, né, de uma atividade sustentada, né, o corpo ele vai estabilizar a temperatura e vai se manter ali, né. E aqui eu trouxe um exemplo com a pressão arterial durante em repouso, né. Perceba que ela tem uma pequena variação, mas ela mantém uma linha constante. Tudo bem? Então, essa é a nossa parte um da nossa aula. Tentem printar, né, as telas para depois ir lendo em algum horário, né. Eu procurei sempre deixar textos, justamente para vocês conseguirem ir revisando os conceitos, beleza? Espero vocês na parte da aula 1.2, tudo bem? E é isso aí, pessoal. Continue firme, abraço. Vamos lá.